Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal da Sport Science e hoje a gente vai fazer um vídeo de React, né? Então eu vou analisar aqui algumas reabilitações de alguns pacientes que eu vi no Instagram. Então a gente vai ver aqui um pouquinho sobre cada um. Tem alguns que estão mais no início, como é nesse caso aqui desse paciente. Tem outros que estão mais avançados, outras bem mais avançadas. Vai ser interessante a gente ver, porque cada um traz problemas específicos da reabilitação. Então aqui a gente vai falar um pouquinho sobre cada um desses exercícios, de como está indo a reabilitação de cada um desses pacientes. Então no primeiro aqui, a gente já começa com um exercício desse que a gente chama de wall slide, né? Que é um deslizamento na parede. Esse daqui eu não acho tão interessante o paciente fazer. Por quê? Aqui você está vendo que ele está fazendo com a força da outra perna, né? Começando descendo com a gravidade e usando a outra perna para subir. Só que é muito comum os pacientes, à medida que eles vão ganhando mais força, utilizar a perna operada para fazer essa força de subida. E isso não é legal, né? Porque a gente sabe que faz os últimos graus de extensão em cadeia cinética aberta, o que gera muito cisalhamento na articulação e, consequentemente, faz o ligamento esticar mais. Então eu não acho interessante por causa disso, tá? Faz esses últimos graus. E à medida que o paciente vai ganhando mais confiança, ele vai fazendo com a perna operada. Não é interessante fazer isso. A gente entrando da contração do quadríceps, tranquilo, né? Exercício bem tranquilo de fazer. Isso aqui todo mundo pode fazer, todo mundo deve fazer no início da reabilitação. Não traz nenhum problema pro ligamento, tá? Um exercício bem tranquilo mesmo, vai ajudar você a ativar mais a musculatura do quadríceps. Esse aqui da panturrilha, tem alguns estudos mostrando que fazer dessa forma aqui não é interessante para o ligamento, para LCA. É mais interessante, por incrível que pareça, você colocar algo aqui embaixo do joelho, só para fazer o exercício, tá? Só durante esse exercício, e fazer esse exercício da panturrilha. Alguns estudos mostram isso. Assim, na prática, o que a gente vê, assim, na prática, não tem muita relação, mas o estudo mostrando a gente tenta fazer da melhor forma possível. Então, é mais interessante a gente pecar pelo excesso de cuidado, né? Então, colocar uma almofada aqui, esse mesmo equipamento aqui, esse rolo embaixo do joelho, só durante o exercício, tá? Só durante o exercício aqui e depois você tira. Ali mostrando como é que tá a cicatriz. A gente consegue ver que aqui tem um enxerto dos flexores, os portais, né, anteromedial e anterolateral. Aqui fazendo SLR com eletroestimulação, tá? Então é bem tranquilo de fazer o SLR. Só tem que ver se o paciente ele não está fazendo o sinal de lag, né? O sinal de lag é isso aqui. O sinal é quando a perna tá... Isso aqui mostrou muita coisa, né? É quando a perna ela não está totalmente reta, né? Ela fica um pouquinho dobrada, a gente chama de sinal de lag, que mostra pra gente que o paciente ele tá com uma incapacidade, ou melhor, ele não está conseguindo ativar por completo todas as fibras musculares do quadríceps para poder deixar o joelho totalmente esticado, tá? Então, é importante o paciente zerar o sinal de lag. O sinal de lag ele não vai fazer nada de ruim pro ligamento, só que ele gera uma sobrecarga muito grande na articulação patelofemoral. Então, não é interessante forçar muito ali esse exercício, tipo... vamos dizer, colocar bastante peso ali na caneleira, aqui, muita caneleira, se o paciente ele tiver com um sinal de lag persistente. É mais interessante você zerar primeiro o sinal de lag para depois evoluir na carga. Mais exercício de panturrilha. Ali eu acho desnecessário também. Mas assim, eu acredito que não traga nenhum malefício para o paciente não. Não está fazendo nada ali no joelho. Está só mantendo 90 graus mais ou menos. Bem tranquilo. Treino de marcha, né, que é importante o paciente fazer. Esse daqui... ele acaba não sendo tão interessante, né, que é a extensão terminal em pé, acaba não sendo tão interessante porque quando você posiciona o elástico aqui, ó, nessa região, você acaba podendo tracionar a tíbia para frente. Então imagina aí, vou até mudar aqui o microfone só para mostrar para vocês. Então imagina aqui é a tíbia, aqui é o fêmur. Quando você coloca aqui na região posterior o elástico, ele acaba fazendo isso com a tíbia, jogando a tíbia para frente. E o que acontece? Isso aqui é a mesma coisa de você estar pegando o joelho do paciente e puxando para frente, que é o mecanismo de lesão do LCA. Não que vá lesionar, tá? Mas você fazendo isso várias vezes, você vai tracionando o LCA ao longo do tempo e isso pode acabar danificando o ligamento. Ainda mais
num período tão recente que é esse pós-cirúrgico aqui imediato, né? Você vê que os pontos ainda estão cicatrizando, em alguns outros vídeos ele estava com um curativo, então muito provavelmente ele estava com os pontos ou então acabou de tirar os pontos aqui, então está muito recente ainda. Então não é interessante colocar o elástico aqui nessa posição. Não que não deva fazer esse exercício, tá? Você pode fazer. Só que, ao invés de colocar o elástico bem na dobra do joelho, coloca o elástico um pouco mais acima, mais ou menos aqui nessa região. Porque aí não vai tracionar a tíbia, vai tracionar o fêmur. Então você vai fazer isso com o fêmur, que é benéfico para o LCA, porque você não está esticando o LCA. Assim você está mantendo o LCA normal, relaxado. Bicicleta, tranquilo, a não ser que você tenha feito sutura, aí tem que respeitar a restrição que o médico passou. Isso aqui, não sei por que ele está fazendo esse, caminhada normal. E acho que um recoveryzinho, né? Esse equipamento aqui ele vai gelar o joelho, né? Então é importante fazer a crioterapia. Assim, não tem necessidade de usar esse equipamento, é muito mais eficiente você usar o gelo mesmo, que os jogadores usam, enfim, então é mais interessante. Aqui eu acho que ele está fazendo só porque estava na fisioterapia e estava ali, então fez. Mas em casa é importante o paciente fazer por ele mesmo o gelo. Agora o próximo react aqui, né, de outro paciente, esse aqui acredito que seja um atleta profissional de futebol, né? Ele fez cirurgia do LCA, está com 58 dias, então a gente já vai começar aqui. After losing a little... Deixa eu tirar só o som. Aqui ele está fazendo a contração do quadríceps, tranquilo, mostrando como é que está a contração. Vocês percebem também que ele fez aqui o enxerto flexor, os portais. Acredito que aqui ele tenha feito um reforço do ligamento anterolateral, que é a reconstrução do anterolateral, né? Que você vê que tem uma incisão aqui e outra incisão aqui, é um reforço extracapsular, né? Então, isso aqui ajuda a manter o joelho mais estável. Por quê? Esse reforço aqui ele vai evitar que o joelho ele rode de forma excessiva. E por que isso é importante? Porque o LCA ele lesiona quando você gira o joelho. Então, em movimentos de pivô, de giro, é onde o LCA vai lesionar, porque você vai esticar mais esse ligamento, tá? Aqui, esse pontinho aqui é o fio guia da cirurgia. Esse pontinho aqui. Ele fez um reforço aqui. Tem essas duas incisões. Aqui a gente já começa, na minha visão, errado, né? Ele está fazendo meio que a cadeira extensora ali na angulação completa, sem restringir o movimento. Ele estica completamente o joelho, então, como vocês bem sabem, não é interessante fazer isso, porque com 58 dias, os túneis ainda estão em processo de osteointegração, né? Ainda mais com o enxerto flexor, que demora mais tempo do que com o enxerto patelar, porque, imagina aí, não sei se vocês já viram os outros vídeos, mas o processo de osteointegração é o processo em que os túneis que o médico faz a cirurgia e coloca o enxerto lá dentro, eles são preenchidos com osso. Então, só que isso não ocorre do dia para a noite. Isso leva um tempinho, mais especificamente aí 90 dias. Então, ao longo desses 90 dias iniciais, esse túnel ele vai começando a ter mais preenchimento ósseo, que é quando o osso ele vai se unir de fato ao enxerto. E pensem que com o tendão dos flexores, que é, como eu falei, um tendão, né? Ele não tem terminais ósseas, né? Plugs ósseos, que nem o tendão patelar, que tem duas extremidades ósseas, né? Que ele tem, quando o médico vai fazer a cirurgia com o enxerto patelar, ele tira o terço médio da patela e o terço médio da tuberosidade anterior da tíbia, então nas duas extremidades fica com um pouco de osso, que a gente chama de plug ósseo. E quando o médico coloca esse enxerto patelar dentro do túnel, é osso com osso, então vai ter uma consolidação óssea ali. Quando ele usa o enxerto flexor, não, vai ser tendão com osso. Então demora um pouquinho mais para ocorrer esse processo de osteointegração. Então exercícios como esse aqui, que geram muita tensão no enxerto, eles não são interessantes no início, porque está ocorrendo um processo ali e você está esticando cada vez mais o ligamento. Toda vez que você estica o joelho, você estica o ligamento. Então isso, com o tempo, vai folgando ali aquele ligamento. Então não é interessante fazer isso. Aqui ele já poderia fazer a cadeira extensora, só que não nessa angulação. A gente restringe a angulação de 90 a 45 graus, que é uma angulação de segurança, que é a angulação de proteção que a gente chama. Ponte é relativamente tranquilo, né? Tipo, ele fez com enxerto flexor, mas com 58 dias já dá para trabalhar ali a região posterior, não tem problema. Panturrilha com peso, aqui também acredito que não tem problema, né? Um exercício tranquilo, não está fazendo nada demais ali com o ligamento. O all-sit, né, ficar encostado na parede. Aqui eu só não faria
Não daria para fazer, com 90 dias é tranquilo, com menos de 90 dias, ó. Com 58 dias é tranquilo de fazer. Eu só não faria angulações maiores que 45 graus, nem menores que 90. Ao contrário, maiores que 90 e menores que 45 graus. Aqui fazendo um afundo. Assim, não tem problema fazer o afundo, mas ele está esticando muito o joelho. Aqui eu poderia fazer o afundo, mas de 90 até mais ou menos um pouquinho antes. Mais ou menos aqui. Que aí seria interessante. Ele ficaria só nessa angulaçãozinha menor, que é de 90 a 45 graus, fazendo só esse mini movimento aqui. Eu acredito que seria melhor, na minha visão. Fazendo um controle excêntrico, daria para fazer, porque depende muito de cada paciente. Daria para fazer um controle excêntrico, só tomar cuidado com a angulação de proteção aqui. Mas aqui ele está fazendo mais o concêntrico do que o excêntrico. Você vê que ele chega lá no chão e tem que forçar para subir. Não está fazendo muito excêntrico. Eu focaria mais no controle excêntrico aqui, que é mais importante para o paciente. Mas enfim, aqui daria para fazer, você tem que tomar cuidado com essa angulação aqui do joelho. Não pode. É o mesmo princípio desse outro exercício aqui. O mesmo princípio. Então ele poderia fazer, só que nessa angulação até essa daqui mais ou menos. Mesma coisa aqui, e não esticar por completo o joelho. Na minha visão, né? E aqui para finalizar ele está fazendo um remo, mesma coisa, né? Eu só não esticaria o joelho por completo. Mas é basicamente isso. Tirando esses pontos que eu falei, tirando tudo, né? Tirando esses pontos que eu falei para vocês, é basicamente isso, essa reabilitação desse paciente. Mas é bem comum, né, em jogadores de futebol eles acelerarem muito a reabilitação, né? Só que jogador de futebol, ele não é tipo um extraterrestre, né? Claro, a evolução é maior em atletas, só que a parte biológica a gente meio que tem que respeitar em todo mundo, né? Porque ela não difere de pessoa para pessoa. Pode diferir, mas é bem pouquinho mesmo, não é tão relevante assim. Então seria interessante proteger mais essas angulações, para que ele não tenha problemas no futuro. Aqui eu separei os 2 últimos vídeos, que é dessa paciente aqui. Ela também fez cirurgia do LCA, só que tem um ponto muito interessante, que ela tem medo de saltar e aterrissar. Vocês vão ver aqui, é muito comum acontecer isso com os pacientes que fazem cirurgia da LCA. Ou é medo de saltar e aterrissar, ou é medo de correr, é medo de fazer alguma coisa. É bem comum. E se vocês perceberem aqui, a musculatura dela aqui não tá ruim, tá? Que é essa música? Tá uma musculatura ok, vamos dizer assim. O negócio é que ela tem medo mesmo. Ela tem receio de saltar e aterrissar. Você vê que ela refuga muito, né? Então, ela tem esse receio de soltar o peso na perna operada. Você vê que ela fica com receio, ó. Vou saltar ou não vou? Vou saltar ou não vou? Entendeu? Então isso é muito comum no início. Muito provavelmente aqui era um dos primeiros treinos que ela estava fazendo de salto, que ela não estava acostumada ainda. E isso é interessante dizer porque isso ocorre muito no início, quando a gente inicia saltos com uma perna só. É muito comum o paciente ter isso. E aí depois, ao longo do tempo, o paciente ele vai se acostumando e vai conseguindo fazer normalmente, porque aqui a primeira impressão é de que a musculatura dela tá boa, ela consegue fazer esse movimento. A questão é que ela tem medo. A gente vai ver agora, ó. Ela vai dar um salto e vai conseguir aterrissar tranquilamente. Aí, ó, um salto. E ela conseguiu aterrissar relativamente bem. Ela saltou, sei lá, o pé tá aqui, saltou quase 1 metro. Aí, ó, dobrando bem o joelho. Claro, não foi a melhor forma possível, mas ela conseguiu aterrissar bem. Aí, ó, aterrissa. Aí, ó, dobrando bem o joelho. Aqui agora ela vai ter que trabalhar bastante isso, né? Porque como é um receio dela, não pode acontecer isso, né? Porque vocês vão ver no próximo vídeo que ela quer voltar ao esporte, que é o futebol. Então, em atletas que querem voltar a algum esporte, eles não podem ter essa insegurança de fazer o movimento. Porque a insegurança vai fazer o atleta não contrair bem a musculatura. E não contrair bem a musculatura significa provável lesão. Ele vai lesionar porque ele não consegue ter uma estabilidade ali. O papel da estabilidade vem da musculatura e da parte ligamentar, tendínea, capsular. Só que a musculatura ela tem um papel muito grande. Então, se o paciente ele não conseguir contrair bem a musculatura, ele tem um alto risco de ter uma lesão. Tanto que, por isso que o teste de força ele é importante. Porque o teste de força vai mostrar se o paciente ele tem condições de fato de contrair a musculatura. Só que também a parte psicológica conta, né?
O paciente ele tem a musculatura bem lá, sem nenhuma assimetria, ou com pouca assimetria. Só que ele tem muita insegurança ao ponto de fazer ele não contrair bem a musculatura. Isso também é ruim. Por isso que tem questionários, testes psicológicos que fazem no final da reabilitação. E aqui um outro vídeo dela, né? Que é ela aqui fazendo um salto, só que eu acredito que esse salto é mais lateral. Do mesmo jeito, você vê que ela refuga bastante. Ela tem esse receio de saltar e aterrissar com a perna operada. Aqui, ó. Ela refuga muito. Por quê? Porque, cara, dá medo, pô, dá medo. Quem já fez cirurgia ou quem trata pacientes que fizeram cirurgia do LCA sabe que os pacientes têm medo. Tipo, não vai acontecer nada nesse salto aqui com ela, porque é um salto muito curto, não tem quase nenhum impacto. E se ela chegou nessa fase é porque ela consegue fazer. Só que na mente do paciente ele acha que ele vai lesionar, porque muito provavelmente antes da cirurgia o joelho dela saía do lugar por qualquer coisa, ela andando, entrando num carro, subindo, descendo escada, enfim, saía por qualquer coisa. Então ela ficou com esse receio, tá? Então é completamente normal o paciente sentir isso. Aí qual é o trabalho da fisioterapia? Fazer o paciente passar por essas fases e bolar estratégias para que ele não tenha mais receio de fazer esses movimentos. Por isso que a gente começa dos exercícios mais simples até os mais complexos. Então a gente não chega em um determinado momento e fala, você completou a primeira fase aqui, então vamos já para o retorno ao esporte. Só que não dá para fazer isso, porque o retorno ao esporte envolve, além da aleatoriedade dos movimentos, ele envolve uma série de valências que é importante o paciente ter. Então o paciente ele tem que aterrissar com as duas pernas, saltar com as duas pernas, tem que aterrissar e saltar com uma perna só, tem que saber correr em linha reta, mudar de direção, tem que ter feito a parte de pliometria, de força excêntrica, tudo isso é importante para o paciente chegar na fase final. Por isso que eu bato tanto na tecla do paciente do paciente fazer a fisioterapia até o final, de não abandonar a fisioterapia no início. E quando o paciente abandona a fisioterapia no início, é muito comum ele sair da fisioterapia ali com, sei lá, com 2, 3 meses, fazer só uma academia e depois de um tempo, esperei aqui 9 meses e já dá para jogar bola, vai jogar bola. Não é assim, cara, não é assim. Tem vários pontos que são importantes de trabalhar ali. Tanto que esses dias eu atendi um paciente na consultoria que ele estava com 11 meses de cirurgia. Ele fez todo o processo inicial ali, só que depois, por questões financeiras, ele abandonou e ficou só na academia, fazendo academia. Aí aconteceu isso, ele saiu da academia, né, ficou fazendo as corridinhas ali, ficou fazendo academia e corrida, né, em conjunto. Aí depois de um tempo, quando chegou ali mais ou menos 9, 10 meses, ele falou, acho que vou tentar jogar bola. Aí foi tentar jogar bola. Graças a Deus não aconteceu nada com o LCA dele, mas ele sentiu o joelho, no sentido de um joelho pesado, e sentiu alguma fisgadinha na frente do joelho. Nada relacionado ao LCA, mas sentiu. Por quê? Muito provavelmente porque ele não passou pelas fases que ele tinha que passar. Fase de pliometria, salto-aterrissagem, tudo ali. Então o joelho dele não estava acostumado com aqueles movimentos. Aí o que aconteceu? Ele, depois de 11 meses, ele entrou na consultoria, então a gente começou a consultoria com 11 meses, e agora a gente está partindo daí até a parte do retorno ao futebol. Muito provavelmente a reabilitação dele vai evoluir bem, né? Porque ele já passou por toda a fase inicial, intermediária ali. A gente só vai fazer ele passar por essas outras fases. Então é mais a questão do corpo dele se acostumar com aqueles movimentos até ele voltar ao esporte de fato. Mas agora ele vai fazer de tudo direitinho, né? Até a gente fazer teste de alta, tudo. Então, pessoal, era basicamente isso o vídeo, né? Foi um vídeo de react ali com essas informações que eu acho interessante para o paciente saber, para vocês verem o que pode fazer e o que não pode fazer durante a reabilitação, tá? Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Valeu!